Bancos quebrando nos Estados Unidos, decisões de juros no Brasil, nos Estados Unidos e por todo lado. Novas regras fiscais no Brasil. Bom, vocês vão achar que eu falo isso todo mês, né? Mas eu juro que dessa vez é diferente. O mês de março valeu praticamente por 3. Mas calma, que eu vou te contar tudo por aqui. E mais importante, como ficam os seus investimentos nesse cenário? O Onde Investir começa agora, trazendo a previsão do tempo das principais classes de investimento. O mês de março foi marcado por bastante volatilidade, tanto no cenário global quanto no doméstico. Lá fora, uma crise de confiança pressionou os mercados, tudo começando com a intervenção de reguladores no banco americano Silicon Valley Bank e depois no Signature Bank. Dias depois, na Europa, o gigante Credit Suisse foi vendido às pressas para o UBS, com apoio do Banco Central da Suíça. A turbulência aumentou a aversão ao risco entre os investidores, respingando no mundo inteiro. Mas a rápida atuação dos reguladores nos Estados Unidos e na Europa acabou acalmando os ânimos e até agora tem sido suficiente para manter a calmaria em relação ao risco de que isso se torne uma crise mais sistêmica. Assim, em suas decisões de juros no mês que passou, os bancos centrais de países desenvolvidos seguiram seu plano de voo de aperto monetário, ou seja, continuaram ali subindo os juros, defendendo que as turbulências no setor bancário podiam ser controladas com outras ferramentas aí disponíveis para os bancos centrais. No Brasil, a questão-chave continuou a ser o cenário político e o risco fiscal. Investidores passaram a maior parte do mês aguardando a proposta do executivo de um novo arcabouço fiscal para substituir a regra do teto de gastos, que foi finalmente anunciado no dia 30, aos 45 do segundo tempo do mês. Apesar da reação inicialmente positiva, investidores seguem aguardando mais detalhes da proposta, especialmente como o governo pretende aumentar as receitas para alcançar os resultados positivos anunciados. Isso indica que a questão segue em aberto, mantendo o nível de incerteza elevado, o que impacta também os próximos passos do nosso Banco Central aqui, que, aliás, em março também manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, sinalizando que a redução do risco fiscal é essencial para qualquer redução na Selic adiante. Nesse cenário altamente incerto, a gente ainda recomenda cautela, ativos de boa qualidade e defensivos para sua carteira, além de, como sempre, bastante diversificação. Isso fica claro na nossa alocação recomendada para cada política de investimento, como você pode ver na tabela aí na sua telinha. Lembrando que nessa tabela a gente indica o percentual de cada classe de ativos, como o total de uma carteira diversificada de investimentos para cada política de investimento. Mas calma, qual que é a sua política de investimento? Isso vai depender do seu perfil de investidor, se é conservador, moderado ou arrojado, e do tempo que você pretende deixar o seu dinheiro investido. Isso sempre lembrando dos seus objetivos, e você pode ter mais de um deles, tá? Tá tudo bem. E agora então, vamos para a cereja do nosso bolo climático, a previsão do tempo para as principais classes de ativos. Começando com a renda fixa local. Para investimentos de renda fixa doméstica, tipo títulos públicos, crédito privado e títulos bancários como CDBs e LCAs, o tempo segue ensolarado, mas começam a aparecer algumas nuvens na redondeza. Isso porque, com as turbulências bancárias no mundo e a incerteza fiscal aqui, março acabou trazendo algumas ondinhas para o mar da renda fixa, porque a renda fixa, gente, também varia. Mas com os juros aqui bem altos, mesmo considerando uma possível queda na taxa Selic na segunda metade desse ano, que seria bastante gradual, os retornos esperados para o investidor nessa classe de ativos continuam bem atrativos. Lembrando que títulos de inflação, os famosos IPCA+, eles vão proteger o seu dinheiro contra a alta de preços, enquanto os títulos pós-fixados seguem a rentabilidade da taxa Selic ou de um outro índice. Mas tanto os títulos de inflação
como os pré-fixados, eles podem variar de preço até o seu vencimento. Então, separa aí o seu protetor solar. Qual é? Coordenar o prazo de vencimento do título que você for investir com o prazo do seu objetivo. Fácil, né? Agora vamos para a Bolsa Brasileira. Na Bolsa aqui no Brasil, o clima segue meio nubladinho, especialmente por conta de todas as incertezas por aqui no mundo que eu já contei até agora, além dos juros ainda altos. Lembrando que os juros altos impactam tanto a performance esperada de empresas em uma economia mais fraca, por conta dos juros altos, quanto a avaliação do preço justo das empresas na Bolsa, que é o famoso valuation, ou seja, tende ali a impactar negativamente as ações. Mas como nem tudo são nuvens, nossa visão para a Bolsa em abril até tira um pouco das nuvens desse céu nebuloso. Isso por quê? Primeiro, as estimativas de lucro futuro para as empresas pararam de cair e começaram a ser revisadas para cima, o que é bom. Segundo, as taxas de juros de longo prazo, aquelas que são determinadas por investidores no mercado de acordo com a precificação do risco, estabilizaram e até começaram a cair desde os picos recentes. E os juros baixos tendem a ser bom para ações de maior parte das empresas, como eu acabei de contar, só que no reverso. Terceiro, nossa bolsa voltou a ficar mais barata, tanto em relação à sua média histórica, quanto considerando os bons retornos da renda fixa, o que a gente chama de prêmio de risco. Mas você já deve ter entendido que o cenário atual pede cautela, né? Então, a gente continua a preferir ações ligadas aos temas de commodities, histórias de crescimento secular e empresas de qualidade a um preço razoável. E a não recomendar ações de setores como tecnologia, varejo e e-commerce, que tendem a sofrer mais nesse momento. Agora vamos para a gringa, Bolsa Estrangeira. Para investimentos na Bolsa Estrangeira, o clima segue chuvoso. Nos Estados Unidos, além de juros historicamente altos e inflação ainda acima da meta do Banco Central de lá, empresas listadas na bolsa estão caras, negociando em múltiplos de valor acima da sua média histórica, diferente do que eu falei sobre o Brasil. Além disso, a expectativa de lucros ainda está alta, o que parece não condizer muito com o cenário de desaceleração que é esperado para a economia nos próximos meses. Isso significa que as bolsas americanas ainda podem cair. Mas, como nem tudo é temporal, vale lembrar que diversificar os seus investimentos em outras geografias segue essencial e é ainda mais importante em momentos de incerteza como esse. Por isso, a gente segue com a recomendação de investimentos em ações internacionais, mesmo que uma parcela menorzinha, para todos os nossos perfis de investidores mais arrojados, com maior diversificação entre países e regiões além dos Estados Unidos, e geralmente em moeda estrangeira, ou seja, sem hedge. Agora, por último, mas não menos importante, temos ela, a renda fixa global, ou seja, títulos de dívida do governo e empresas ou bancos emitidos na gringa. Como vemos no Brasil com a Selic e a nossa renda fixa, o processo ainda em curso de alta de juros no mundo tem aumentado a atratividade e o retorno esperado para essa classe de ativos. Além disso, o investidor pode encontrar muito mais ativos de renda fixa fora do Brasil e estratégias bem diferentes aplicadas por gestores de fundos de investimento, que é por onde a gente recomenda que o investidor faça esse tipo de investimento, até pela alta complexidade. Mas esse tipo de investimento ainda requer muito cuidado, gente, porque a gente sabe que o mercado de renda fixa, ele varia, certo? No Brasil, nos Estados Unidos, e as incertezas sobre o rumo dos juros e o desenrolar da crise bancária no mundo seguem altas. Por isso, toda a cautela e atenção para se expor a esse tipo de ativo é pouca. Mas é claro que por aqui a gente vai te dar uma ajudinha como fazer isso. A tabela que aparece agora na sua tela mostra os produtos selecionados, não só para você investir em renda fixa global, mas em todas as outras classes de ativos que a gente falou por aqui e que a gente indicou lá no começo na tabela de alocação. É isso, pessoal! Parece que cada mês é uma enxurrada nova por aqui. Vamos ver se em abril eu vou falar a mesma coisa, né? Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado com as suas decisões de investimento. E eu tenho uma última boa notícia para você. Investir pela Rico é super fácil.
se você ainda não tem uma conta de investimentos com a gente, acesse o site rico.com.vc. Você vai ver que o processo, além de simples, também é rápido e, claro, 100% gratuito. É isso, gente. Por esse mês eu fico por aqui. Até a próxima!